Olá, hoje a gente vai embarcar numa jornada para desvendar um dos maiores mistérios do nosso corpo. Como é que o cérebro pega um simples estímulo e transforma numa riquíssima sinfonia de sensações? Vamos explorar juntos como o universo ao nosso redor ganha vida dentro da nossa mente. A pergunta central é essa, né? Como é que um estímulo físico, sei lá, um toque na pele ou uma molécula de cheiro no ar, se transforma numa percepção, numa experiência de verdade? Para entender isso, a gente precisa mergulhar nos sistemas biológicos que são as nossas janelas para a realidade. E tudo começa com um processo que tem um nome até meio complicado, mas que é fundamental: a transdução sensorial. É basicamente aqui que o mundo lá fora, seja a pressão de um objeto ou o cheiro de café, é traduzido para a única língua que o cérebro entende: impulsos elétricos. É uma tradução simultânea acontecendo o tempo todo. Nossa jornada começa com o sentido mais básico de todos, o mais fundamental, o tato. E o ponto de partida é o nosso maior órgão sensorial. A nossa pele, ela é muito mais que uma capa. É uma vasta rede com milhões de receptores espalhados por todo lado. Cada um deles é um especialista, treinado para detectar um tipo muito específico de sensação. Pode ser o toque leve de uma pena, a pressão de um abraço ou a mudança de temperatura quando o vento bate. Pensa, por exemplo, em segurar uma xícara de café quente. Os discos de Merkel nos dedos estão lá, sentindo a textura lisinha da cerâmica. As terminações nervosas livres disparam o alerta de calor, e os corpúsculos de Ruffini sentem a pele esticando um pouquinho com o peso. É uma verdadeira orquestra de sensações. Cada receptor toca a sua nota para compor a experiência completa. E essa informação toda viaja por um caminho bem preciso e incrivelmente rápido. Um estímulo ativa o receptor e, pronto, o sinal dispara como um impulso elétrico até a medula espinhal. De lá, ele sobe para o tálamo, que é tipo a grande central de distribuição do cérebro, e finalmente é encaminhado para o córtex. É lá que a mágica da percepção consciente acontece. E isso nos leva a uma ideia fascinante: o homúnculo sensorial. É como se fosse a forma como o cérebro vê o nosso corpo. E nesse mapa, as mãos e os lábios, que são cheios de receptores, aparecem gigantescos. Isso mostra que o cérebro dedica muito mais poder de processamento para essas áreas supersensíveis. É por isso que sentimos o mundo principalmente com as mãos e a boca. Mas olha só que interessante a questão da velocidade. Nem todos os sinais chegam ao mesmo tempo. As fibras A beta, que carregam a informação do toque, são como uma pista de Fórmula 1, chegando a 75 metros por segundo. É por isso que quando a gente bate o dedinho do pé na quina do móvel, a sensação da pancada é instantânea. Já a dor, primeiro aquela aguda e depois a que fica latejando, elas são transportadas por fibras mais lentas, as A delta e C. Elas chegam um pouquinho depois. É literalmente uma corrida de informações até o cérebro. Ok, agora a gente sai do mundo físico, do toque, e mergulha no mundo químico. Vamos explorar dois sentidos que são super conectados: o paladar e o olfato. Juntos, eles criam uma experiência complexa que a gente chama de sabor. Na nossa língua, as papilas gustativas funcionam como se fossem pequenos laboratórios de sabor. Elas são especializadas em detectar 5 qualidades básicas, que são a base de tudo que a gente come e bebe. Mas o gosto, o que a gente sente na língua, é só uma parte da história. O que chamamos de sabor é, na verdade, uma experiência que envolve vários sentidos. É uma sinfonia que o cérebro cria, misturando o gosto da língua, o cheiro que sobe para o nariz e até a textura e a temperatura que a gente sente na boca. E para entender o componente mais poderoso do sabor, que é o olfato, a gente precisa olhar para a fiação do cérebro. Pensa bem, quase toda a informação sensorial que recebemos. Ou seja, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente sente, tudo passa primeiro por uma espécie de porteiro central, uma estrutura chamada tálamo. É ele que organiza e distribui esses sinais para as áreas certas do cérebro. Tudo passa por esse filtro. Quer dizer, quase tudo, porque existe uma notável exceção a essa regra. O olfato. Ele é o único sentido que ignora o porteiro. O cheiro não passa pelo tálamo. Ele pega uma via expressa, uma linha direta para as áreas mais antigas e emocionais do nosso cérebro. E essa conexão direta, essa é a chave de tudo. Ela liga o olfato direto na amígdala, o nosso centro emocional, e no hipocampo, que é crucial para a memória. E aí está a explicação, né? É por isso que um simples cheiro, de repente, pode destravar emoções tão fortes e memórias tão vivas. É quase uma máquina do tempo sensorial. E então, o que a gente pode levar de toda essa nossa jornada pelos sentidos?
Qual é a grande ideia por trás de toda essa biologia complexa? A nossa experiência do mundo não é uma gravação passiva da realidade. É uma performance ativa, uma colaboração com o nosso cérebro regendo tudo. O sabor, como a gente viu, é o exemplo perfeito dessa sinfonia, onde vários sentidos se juntam para criar uma única e rica experiência. Cada sentido fornece um fluxo diferente de dados, e o cérebro vai tecendo tudo isso junto para criar a nossa percepção unificada do mundo. O que isso quer dizer no fim das contas? Que os nossos sentidos não estão apenas nos mostrando a realidade. Eles estão ativamente construindo a nossa realidade a cada segundo. E isso nos deixa com uma última pergunta, uma provocação que desafia a nossa própria percepção. Se a nossa experiência do mundo é uma construção do cérebro, o que acontece quando esses sentidos são enganados? Ou, pior, quando eles simplesmente falham? Fica aí a reflexão.